Oi, turma, esse áudio vai ser longo. Vocês estão preparadas? Eu espero que sim, porque, olha, agora senta, pega teu café, ou não sei, como é que você ouve aqui o podcast? Me conta, ou nos comentários aqui, ou vai lá na minha DM, eu quero saber. Bem, vai ser difícil porque essa semana eu tava na terapia e a minha terapeuta falou pra mim, nossa, que Clarice. Daí eu falei, Clarice Lispector. E aí ela deu risada, falando que eu falava sobre a Clarice Lispector como se ela fosse uma amiga íntima, como se ela viesse aqui em casa bater um papo. E eu pensei que seria muito proveitoso se a gente conversasse sobre tudo que eu aprendi com Clarice Lispector. E não foram poucas coisas. Por muito tempo da minha vida, desde pequenininha, eu já vou chegar lá, mas a Clarice, vários autores foram as minhas únicas companhias. Eu sinto que, de fato, quando eu falo de alguns autores, é como se eu estivesse falando de alguém da minha família, sabe? É que sempre com tanto carinho, é tão real e vocês vão entender o porquê. Mas a Clarice me ensinou muitas coisas com relação a amor próprio, a intensidade, a viver, a enxergar a vida, a ver o outro, a ter empatia. Então, bora falar dessa espécie de figura amiga. Eu pensei em começar bem do comecinho. E eu acho que muitos leitores vão se identificar. Eu ficava em casa sozinha desde os 7 anos de idade, quando os meus pais finalmente se separaram. Eu sei que é pesado falar isso, mas eu vivia numa casa que era aterrorizante. Então, quando meu pai deixou literalmente tudo para trás, assim, daquela casa e levou a mim no colo com 6 anos, eu lembro que ali a minha vida começou de fato. Eu realmente comecei a enxergar um lado bom da vida. E a gente não tinha muito pra onde ir, né? Vou resumir a história. A gente acabou ficando um tempo na minha avó, na mãe dele, minha avó Suzana, e depois nós viemos para um apartamento onde ele, inclusive, reside até hoje. E eu lembro que no comecinho esse apartamento não tinha nada, não tinha móvel nenhum, não tinha absolutamente nada. Mas a antiga moradora que, olha só, eu lembro do rosto dela, né? Tem umas coisas muito aleatórias na nossa vida. A antiga moradora deixou uns livros aqui, acho que eram uns 3 livros. E eu lembro que aqueles livros muito, muito velhos eram a única coisa que eu tinha pra passar o dia, né? E meu pai sempre tão preocupado, né? De me deixar aqui literalmente sozinha, mas aqueles livros foram uma companhia, assim, acho que eu li umas 10 vezes, 20 vezes. Eu tinha o quê? Uns 7 anos. Tava nesse processo de alfabetização ainda. Eu alfabetizei um pouco tarde. Mas enfim, eles foram por muito tempo, assim, minha única companhia. E eu lembro que um pouco mais velha já tinha sofá na minha casa. Eu ficava umas 24 horas lendo, assim, eu só parava pra dormir e pra comer, porque eu nunca fui muito ligada à TV nem nada, né? Aí a gente teve uma época que comprou uma TV também, mas eu nunca não ligava mesmo, né? E aí as minhas aventuras com certos autores começaram, assim, comecei lá com Harry Potter, e logo em seguida eu já comecei com o que a gente chama hoje, eu sei que são os clássicos, mas na época eu não sabia. Então, por muito tempo, Saramago, Clarice, Fernando Pessoa, Machadão, Cecília Meirelles. Nossa, eu tive uma fase de Cecília Meirelles que era, assim, insuportável falar comigo. Mas a gente já chega lá. Eu acho que eu passava mais tempo com esses autores do que com meu próprio pai, porque meu pai era barbeiro, né? Quem tem aí pais que trabalham no comércio sabe, eles são praticamente sugados pelo comércio, eles não têm vida, né? Eles só vivem ali dentro. E hoje eu sinto que, até assim, nessa pegada de, nossa, eu ficava muito tempo sozinha, hoje eu sinto que eu tô recuperando um pouco o tempo perdido com meu pai, sabe? Porque, nossa, eu realmente. Meu pai não foi em nenhuma das minhas formaturas, em nenhum evento de colégio. Era aquele pai comércio, né? Quem tem vai saber. Eles precisam mesmo ficar ali dentro, né? O negócio depende deles. E eu lembro que quando eu comecei a ler Clarice, eu achava na minha adolescência que ela tava. Ai, gente, não ri, tá? Por favor. Mas eu achava que ela tava me aconselhando, né? Eu não tinha essa noção clara de literatura. Então, assim, eu lia Harry Potter, eu achava que eles realmente existiam. Que eram meus amigos, estavam me contando a vida deles através do livro, sabe?
E isso era bem pequena. E a Clarice, eu já era um pouquinho mais velha, mas eu achava que ela era meio que uma figura de conselheira, que ela era, funcionava como um oráculo do mundo. E muito misturado isso na minha mente, né? Eu pensava, enfim, que eles eram a minha companhia. E eu acho que por isso, assim, até hoje, quando eu vou dar aula, os meus alunos costumam dizer no final da aula que eu viajo. E se alguém aqui já participou de algum aulão, alguma oficina minha, por favor, se manifeste lá do curso de Introdução aos Estudos Literários, porque eu acho que realmente, quando eu dou aula, eu volto no tempo. É como se eu voltasse a ser aquela Bruna tão menina, tão doce, tão ingênua até, que estava sempre muito assustada, com muitos medos, aterrorizada. Porém, eu estava muito feliz, porque os livros ali me mostravam que eu podia mais da vida. Eu acho que é por isso que eu tinha essa ideia de Clarice Lispector ser uma conselheira. Porque ela meio que falava pra mim assim: ah, existe um mundo inteiro longe disso. E eu acreditei tanto, tanto, com tanta força. Era como se fosse a verdade mais absoluta, assim, era a minha crença, era a minha religião, sabe? Ela realmente mudou minha vida. E hoje eu sei que ela era muito triste. E eu acho que até as nossas tristezas, de certa maneira, se combinavam muito, apesar de eu ser muito nova. E hoje, né, ver como isso era duro, triste, sofrido, mas eu meio que entendi a Clarice, assim, e eu acho que ela meio que me entendia ali no meu mundinho. Então ela foi essa figura de amiga pra mim, porque eu nunca brinquei de boneca, né? Eu tenho esse problema, que é a tristeza do meu pai. Eu nunca brinquei de boneca, eu brincava com os livros mesmo. Então, bem, eu quero começar a falar da Clarice pra gente chegar num ponto das lições, dos ensinamentos, de tudo que mudou na minha vida. Então, turma, agora vocês vão ter que sentar. Porque me ouvir meia hora falando de Clarice vai ser fogo. É, ela me ensinou, então, essa questão, assim, de amor próprio, de também um pouco de racionalidade, de formar minha personalidade mesmo, de clareza sobre a vida, sobre muita coisa. Mas, falando da Clarice, eu queria dividir o episódio aqui em duas partes. Primeiro, sobre a vida dela, e depois sobre algumas obras, porque é muito importante pra mim dar essa pequena base sobre a figura Clarice Lispector, né? Ela é uma autora muito comercial, né? Hoje eu olho isso e eu acho que ela é uma autora muito comercial. Todo mundo pode não ter lido Clarice, mas ouvir falar de Clarice já ouviu. Então, eu fico assim, bem tonta, assim, bem anestesiada, meio boba, meio besta, porque a Clarice, ela sempre me hipnotizou. Sabe, com o processo de hipnose mesmo? Tanto que eu soltei recentemente um Reels de fotos, compilados de fotos da Clarice sorrindo. Gente, olha aquilo. Olha para aquela mulher sorrindo. Vê se. Você vê, é um sorriso. Tudo que ela faz é muito diferente, é muito intrigante. Então, assim. É tudo hipnotizante, é profundo. É profundo desde o seu nascimento. Assim, ela sai da Ucrânia por causa da guerra, né? A família dela sai, ela é tão pequenininha. Depois eles vão refugiados ali para Pernambuco. O amor que ela tem por Pernambuco é uma coisa gigantesca. A forma como ela cursou direito. E o jeito que ela casou. O jeito que ela casou ali num casamento que não podia acontecer, porque ela não tinha os documentos, porque ela era ucraniana, e aí quando ela consegue se naturalizar, daí ela casa com um diplomata, daí ela consegue. Ela consegue não, né? Eles viajam o mundo por conta desse casamento. Ela tem 2 filhos. E a impressão que eu tenho, quando eu falo assim, né, parece que eu tô dando uma biografia, né, uma sinopse da autora. Mas é que ela vive cada fase da vida dela com tanta intensidade. Olha os vídeos que eu já fiz lá no Instagram, nos Reels, sobre ela. É surreal aquilo, sabe? Então, é a pessoa mais intensa que eu já vivi. E eu acho muito, muito nobre enxergar um pouco da Clarice Pessoa também, além das suas obras, né? Então eu acho que ela era daquelas que vivia os momentos, os segundos, tão intensamente que parece que, não sei, assim, não existia pra ela nada além do agora.
sabe? Alguém que realmente vive o presente. Pra mim é um pouco difícil pensar nisso, porque minha mente é tão ansiosa que eu sempre tô pensando no amanhã, no futuro, não sei o quê, nananã, e muitas vezes eu disperso do presente. E eu tenho a verdadeira sensação de que a Clarice foi um dos únicos seres humanos que vivia o instante, agora, este segundo raro. Enfim, então assim, eu fico perplexa pensando no jeito que ela escreve as obras, do jeito que ela fala sobre isso. E o filho dela, né, um dos filhos dela, né, o Paulo Gurgel, ele deu uma entrevista, tem até no YouTube, né, que ele fala que, ela escrevia na sala. A gente era pequeno, ela ficava ali no sofá escrevendo e a gente parava toda hora ela, né, mãe isso, mãe aquilo, e ela voltava a escrever, assim, como se ela não tivesse perdido a linearidade do raciocínio. E eu fico muito intrigada porque como que alguém tem tanta certeza sobre o que se escreve? O fluxo dos personagens dela, gente, não são interrompidos, sabe? É de você ficar maluco, de você ler e você não acreditar. Então você sente isso nas leituras, você começa a imergir naquele universo. Gente, eu fico boquiaberta toda vez que eu falo disso. Não, não é real, é real, é real. E eu vou começar falando, então, da Hora da Estrela. O clássico, é o clichê, né? Mas uma das coisas que a Clarice mais me ensinou foi como não ser macabeia. Inclusive, na Hora da Estrela, na última página, na penúltima linha, ela tem a icônica frase pra mim que é tempo de morangos. Que inclusive é o título desse podcast. É por conta da Clarice. Eu soltei um Reels também. Nossa, eu tô fazendo muito Reels ultimamente, né? Mas eu soltei um Reels contando porque disso. E é basicamente uma forma da gente lembrar que as coisas passam, que as estações passam, que é tempo de morangos. Então, é meio que assim um negócio do tipo, vive isso aqui porque é tempo de morangos, sabe? Agora é a hora que esse fruto vai ficar bom, basicamente. Resumo, né? Mas olha lá o Reels pra você entender melhor. Então, assim, eu não vou dar spoilers dos livros, mas eu quero falar sobre alguns. Eu quero falar sobre A Hora da Estrela, porque a Macabeia, gente, ela é a personagem principal e é uma criatura que eu sempre fico desinquieta, assim. Ela é meio aversa ao mundo, sabe? E ela tem uma vida miserável. E pra mim, o ponto não é a vida miserável da Macabeia. É o ponto que ela não sabe disso. Ela não questiona nada. Eu tenho tanto medo de ser a Macabeia, de passar pela vida, não enxergar as coisas, tenho medo de não ter possibilidade nenhuma. Gente, quando a gente lê aquilo, é um negócio tão inquietante, você fala, como que essa pessoa não percebe, sabe? E quando eu tinha 14 anos, foi a primeira vez que eu li, né, no ensino médio, na minha época era leitura obrigatória. Aquilo foi uma faca no meu peito, porque eu passei, assim, a adolescência ouvindo, né, que depois da escola não era pra fazer faculdade, que era pra eu ajudar meu pai, finanças, né, que era pra eu trabalhar, né, e eu morria de medo, porque eu falava assim, pai, pelo amor de Deus, eu quero tanto ser professora desses livros, né, eu preciso disso, eu preciso arranjar um jeito, a gente precisa arranjar um jeito. E eu lembro do meu pai, assim, olhando pra mim com um olhar de, poxa, filha, putz, eu também queria, sabe? Mas eu acho que no fundo, a gente não via saída ali pra nossa realidade. Então a Macabé representava pra mim todos os meus medos. Meu medo de ser usada, meu medo de ser traída, meu medo das oportunidades me fugirem. Eu literalmente peguei a Macabé assim e fiz um roteiro de quem não ser, de quem não quero ser nunca, jamais, sabe? Então eu fico muito triste por saber que existem muitas macabeias, né? Eu consegui me formar, eu consegui ficar longe de uma vida que era horrorosa, né? A educação me proporcionou isso, meus estudos me proporcionaram isso. Então, eu acho que a forma como a Macabeia vive é como o Fernando Pessoa fala, né? Que matar um sonho é matar a gente, né? Matar-monos. Então, por mais simples que possa parecer nossos sonhos, né? A Macabeia me ensina que a gente não pode ouvir pessoas que não são referências para aqueles sonhos. A Macabé literalmente vai ser um manual de uma mulher que a gente não pode ser, que existe aos montes e que a gente precisa revolucionar, sabe?
E aí, a Ana, nossa, a Ana do conto O Amor, da Clarice, lá do, acho que é do Laços de Família, né? Ai, gente, eu devia ter feito um roteiro pra isso, tá, mas enfim. A Ana, do Laços de Família, eu acho, mas se você colocasse no Google Amor, Clarice Lispector, conto PDF, aparece, é de domínio público já. São pouquíssimas páginas, mas eu acho que, inclusive, pra quem nunca leu nada da Clarice, vai ser uma primeira boa leitura. Então, você vai pegar, vai baixar, vai ler, e você vai ver a Ana sendo subjugada meio que numa mesma condição de Macabeia, sabe? Porque ela só pode viver de uma única maneira. E quando é assim, basicamente, a história. A Ana, ela vê um cego do outro lado da rua. Esse é o enredo, tá? Não é spoiler, não. A Ana vê um cego do outro lado da rua e ela fica desnorteada porque aquele cego tá mascando um chiclete. E é a mesma inconformidade, basicamente, que eu lido, né? Que eu encaro, assim, a vida, né? Eu lembro que na leitura daquele conto, eu percebi, assim, eu tive claro na minha mente que eu precisava me afastar de algumas pessoas na vida. Algumas pessoas que não me causavam aquele desconforto. A Ana, ela volta no conto para uma realidade, assim, que ela questiona, que ela percebe que não é feliz, mas ela não sai. Então, aquele conto me fez perceber quanto tempo eu perco, não na instituição família daquilo, mas sim nas coisas que não me são frutíferas. Enquanto a Macabeia me ensina como não ser, a Ana me ensina a olhar para as coisas que eu preciso observar. Onde está minha felicidade, sabe? E aí, eu já vou fazer aquele, nossa, agora clichê dos clichês, né? Vou fazer a ponte com a Barata da Paixão segundo o GH, né? Que é outro óbvio aí, mas assim. Ai, amiga. Amiga, presta bem atenção no que eu vou te falar, porque assim. Ninguém acredita, ninguém mesmo, mas eu tenho provas, que eu tenho testemunhas, que a minha galera da Letras me viu o exato momento em que isso aconteceu, e ainda bem, porque as minhas amigas são de provas, elas podem vir aqui falar com vocês, elas já falaram nos stories, já repostei, porque a galera não acredita quando eu falo. As últimas páginas da Paixão Segundo a GH, eu estava lendo no corredor da faculdade. Eu tinha esse hábito, né? Eu sempre sou a aluninha que chega antes pra sentar na primeira fileira. Nossa, a horror do mundo paralelo, né? Porque eu tenho pânico da horror nas novas temporadas, mas de Gilmore Girls. Eu sou essa pessoa. E aí eu chegava antes, então eu ficava sentadinha lendo, e eu tava terminando a Paixão Segundo GH para uma aula de Clarice Lispector. E ninguém acredita nisso. Eu até tenho que parar de falar dessa história, mas eu vou falar que a gente tem intimidade. Eu vomitei. Assim, eu terminei o livro e eu vomitei. O pessoal que estava no corredor comigo viu, então eles estão de provas, mas assim, não vomitei no pátio da faculdade. E não é porque eu sou uma pessoa super sensível e tal, apesar de eu ser, é porque assim, aquele livro, ele me mostrou que o problema não é a barata. Ele me mostrou, né, que o problema são os meus próprios monstros, sabe? Porque na Paixão Segundo GH, a gente acompanha uma narrativa. Você pode ver que as narrativas da Clarice, elas não têm a mesma base, né? Por isso que é um grande clássico. Você aprende de diferentes formas. E é uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, na literatura contemporânea, porque parece que os livros estão todos iguais. É sempre a mesma menininha, que ela não tem dinheiro, aí aparece o cara rico, e ele é babaca, mas ela conserta ele. Enfim. Mas a personagem aqui da Paixão Segundo GH, ela entra na casa dela e numa determinada cena, que eu não posso falar que senão é spoiler, ela vai se deparar com uma barata. E você vai ver que aquele impasse é mais sobre você do que você imagina. É muito louco aquele livro. Você lê a história dela, mas parece que você tá se lendo ali, porque a interpretação e a identificação é impossível de não existir. E eu sei que muita gente lê a Clarice e fala: nossa, imagina, me deixou desgraçada da cabeça, eu não consigo ler aquilo, ou acha muito complexo, acha muito difícil, por isso que eu recomendo começar pelo conto, né, amor? E, enfim, eu não. Toda vez que leio Clarice, eu penso em tudo que eu quero mudar e resolver. A Clarice me dá, olha só, né, o nome dela é Clarice, e ela me dá muita clareza, parece até, nossa,
piegas. Mas, diferente do que a galera, eu vejo a massa aí falando, ai, nossa, acaba comigo, acaba com o meu emocional. Não, a Clarice me desinquieta, ela me coloca nos trilhos, ela fala assim, ei, por esse caminho não, sabe? Então, eu acho que eu já falei em algum episódio aqui, se não, o pessoal lá do canal já sabe, né? Mas eu luto aí contra a ansiedade, a minha ansiedade é bem difícil e por esses tempos eu tô passando também por uns problemas com alimentação, então assim, eu sempre fui minha maior inimiga na vida. Eu moro com a minha maior hater e eu sou a pessoa que mais me cancelam, né? Então às vezes a galera do Twitter quer me cancelar, mas assim, gente, não vai rolar porque eu já fiz isso há muito tempo. Triste. E aquela barata ali no livro é muito eu pra mim mesma. Eu sou minha maior inimiga, eu luto contra os meus maiores monstros e eu não quero ser assim pra sempre, sabe? Eu quero ser minha maior amiga. Eu quero ser a minha pessoa de conforto. Eu quero conhecer tanto os meus limites que eu passe a ser gentil comigo, que eu passe a ser honesta, que eu saiba ser feliz e principalmente que eu não volte mais para esses lados sombrios de medo, de ansiedade, porque parece que às vezes a minha mente está programada, sabe? Parece que, assim, às vezes tem coisas que eu já esqueci, mas ainda vivem em mim. Então, eu acho que a Clarice faz um pouco isso comigo. Ela fala, ei, por aí não. E tem um outro livro da Clarice que vai fugir um pouco desse convencional, que vai falar um pouco sobre isso, que não é tão clichê, e que eu conheci, nossa, não foi nem pesquisando no Google, na Amazon, em lugar nenhum. Foi quando eu fui agora, esse ano, lá pra UFPR, e uma professora de lá tava conversando com os alunos e ela falou sobre a maçã no escuro. Eu fiquei, nossa, interessante. Eu até achei que era uma vibe meio Dostoiévski, sabe? Tem um personagem lá, o Martin, que na verdade me surpreendeu. Então, assim, A Maçã no Escuro é um livro da Clarice bem gordinho, assim, né? Bem grandão. E diferente dos outros, né? Pô, a Hora da Estrela tem quantas páginas? Uns 80? É bem mais fininho, né? O jogo emocional da Maçã no Escuro é diferente de tudo que eu já li. Porque o personagem, ele tá tão cansado da própria vida, da própria existência, que ele precisa se recriar. Alguém se identifica? Só que se trata de um crime ali, que vai fazer 1000 pensamentos, 1000 reflexões sobre incertezas. E quando você vê o porquê do título, né, a maçã do escuro, você começa a ter medo de colher as maçãs no escuro também. E aí a sua cabeça explode, sabe? Foi uma das leituras mais difíceis que eu já fiz da Clarice. Eu recomendo, mas assim, por conta e risco também, tá? Porque é de lavar a alma, e eu acho que é um livro que você tem que estar muito preparado. Diferente da Hora da Estrela, da Paixão Segundo GH, A Maçã no Escuro é difícil de digerir. E é também difícil de acompanhar um pouco o fluxo daquela narrativa, mas eu acho que vale a pena para essa questão de você querer se recriar, de você entender até os limites disso. Da onde passa dos limites as nossas ideias, né? De como é prejudicial, acho que é inclusive hoje em dia com as redes sociais a gente se comparar. É muito sério isso, né? Então me deu um chacoalhão também esse ano. Foi dizer, ei, gata, seu caminho, foca na tua vida. Então, bom, nossa, já tá longo, né? Mas, amigas, eu falei que esse áudio ia ser longo. A minha relação, então, com os livros é de companhia mesmo, assim, é de aprendizado, porque tem tanta coisa ainda no mundo que eu quero viver, sabe? Mas eu sinto que a vida é um pouco limitada. Eu sinto que não dá tempo pra tudo, porque assim, eu quero viver um romance nos 20 e poucos anos, mas eu também quero ser CEO, mas eu também quero ser uma mochileira pela Europa, eu quero ter uma fazenda no campo, mas eu também quero morar no centro da cidade e viver no tuntos, sabe? Eu quero tantas versões da vida que não tá cabendo numa pessoa só. E os livros têm me voltado a isso, assim, a entender o meu caminho, a minha trilhagem, a minha história, a minha vida. Então, eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo, mas o problema, acho que não só meu, mas de todo mundo que tá nos 20 e poucos, é que a gente não tá mais enxergando as decisões que a gente toma, e sim as decisões que a gente deixa de tomar porque tomou uma, né?
Não sei se isso tá acontecendo por aí, mas aqui tá acontecendo. E eu tenho tantas responsabilidades, tantas, que eu não quero falhar em nada na vida, que às vezes se torna um peso muito grande pra mim. Mas a Clarice tem sido, sempre foi, é engraçado isso, ela sempre foi uma lembrança da minha vida, do meu caminho, do que eu quero genuinamente habitar em mim, sabe? De como eu quero sentir a vida, de como eu quero pensar na vida. Então, eu até falei um pouco sobre isso no aulão de Clarice Lispector. Lá no link da minha bio do Instagram, tá escrito assim, gravação de uma aula Clarice Lispector. Aquela gravação você pode assistir, por quê? É uma gravação de umas 3 horas de aula, e só na última hora que eu falo sobre a leitura conjunta, que no caso é de um livro que eu não comentei aqui, mas chama Água Viva, e é o meu livro favorito da Clarice Lispector. Só pra vocês terem noção, uma das frases do livro é assim: para me organizar, preciso me desorganizar internamente. E quem escreve o livro é uma pintora, ela tá escrevendo basicamente uma carta para uma pessoa. No final você meio que entende quem é aquela pessoa e tal, é muito legal. Eu não consigo falar desse livro, a gente teria que ter um podcast só pra ele. Mas nesse aulão, nas primeiras 2 aulas, você tem acesso a tudo sobre a Clarice. Eu passo todas as referências, toda a base que você precisa para começar a ler a autora, para entender o momento histórico, cultural, para entender sobre a vida dela. Eu mostro tudo. É um compiladão, assim, um aulão completo sobre vida e obra da Clarice Lispector. E no final, tem a leitura conjunta. Muita gente está assistindo o final só depois de ler, mas já assiste a aula antes de fazer as primeiras leituras de Clarice. Então vale a pena também. Eu vou deixar lá no link da bio do Instagram, quer dizer, já tá lá, né? Mas enfim, eu acho que foi isso. Eu acho que a Clarice me deu muita coisa. Na verdade, eu acho que ela me deu tudo. Alguma coisa que faça nos lembrar da importância de sermos nós mesmos é alguma coisa que merece ser mantida na nossa vida, né? Não é à toa que é tempo de morangos, porque ela foi, sim, uma grande companhia, de zelo, de cuidado, de amiga, de conselho. E por mais que as pessoas achem assim, ai, nossa, ela me desgraçou, comigo foi o contrário. E eu não tenho mais vergonha disso, porque por muito tempo eu parei de falar as coisas por aqui, assim, porque a galera meio que dava uma ridicularizada, sabe? Ai, tu gosta de ser professora? Ai, tu gosta disso? Ai, tu gosta daquilo? Sim, é porque você não veio da mesma realidade que eu. Quando você passa por violência na infância, coisas assim difíceis, muito difíceis, você é obrigado a enxergar a vida por 2 óticas, sabe? Ou é pela ótica da sobrevivência, ou é pela ótica da morte. E a Clarice me deu muito do que eu chamo de ótica da sobrevivência. Ela me ensinou muito a sobreviver. E, enfim, os livros realmente me salvaram bastante. As personagens da Clarice foram sempre um grande lembrete pra mim de amar a mim mesma, sabe? Bom, esse foi um áudio longo, eu peço desculpas. Semana que vem a gente tá aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Obrigada pela sua companhia. Na verdade, obrigada pela minha nova companhia. Vocês têm sido novas companhias pra mim nesse podcast. Muito obrigada, gente. Tenho me sentido menos sozinha. E isso é, talvez, uma das melhores coisas da vida. Beijinhos e até semana que vem.